Professor César, é uma honra estar aqui falando com o senhor. Me diga o seu nome completo, sua idade e se você nasceu aqui ou não. Pois é. O meu nome completo é Antônio Alcesino de Souza Bezerra, conhecido na capoeira como César Souza, né? Professor César Souza, como a maioria me chama. E eu nasci, sou filho daqui de Piracuruca. Na época, o município em que eu nasci na época era Piracuruca, hoje é São José do Divino, mas o que vale, né, o registro é Piracuruca, né? Então eu sou de Piracuruca, eu tenho 44 anos de idade e a gente já está nessa labuta com a capoeira desde 1998. Como foi que começou esse... Em 98, o graduado Wilton Castro, ele veio para Piracuruca, de Teresina, ele é de Teresina, ele era graduado na época e desenvolveu esse projeto aqui junto. Só que logo em seguida ele retornou. E aí eu tive que ficar com esse trabalho na mão, caiu na minha mão, no colo, né? Como eu disse na nossa fala anterior, eu não tinha esse objetivo de liderar a escola. E daí vieram muitos desafios, até porque nesse período, como eu venho de uma família bem humilde, de uma mãe solteira e com muitas dificuldades, né? E onde eu morava antes não tinha, na época, o ginásio, né? Como a gente fala, que é o fundamental maior, a gente não tinha. Então eu parei na 4ª série primária, com 13 anos de idade. E daí então era roça. Aí vim para Piracuruca aos 16, que foi exatamente quando eu conheci a capoeira. E daí para cá continuamos nessa luta, praticando capoeira, até que chegou um momento que a capoeira me cobrou ter que estudar. Eu lembro exatamente do momento em que eu fui fazer uma apresentação na Universidade Estadual do Piauí, né, para a turma de História. E os acadêmicos, quando terminamos a apresentação, fizemos uma roda de conversa. E nessa roda de conversa, o colega que havia me convidado para fazer a apresentação perguntou para mim em particular qual era o meu grau de estudo. E eu disse para ele que eu tinha a 4ª série primária. Na época, o meu objetivo era treinar capoeira, treinar jiu-jitsu e musculação. Era o que eu queria fazer e trabalhava muito. Porque eu tive a excelente ideia de casar aos 17 anos. E então, ele disse assim para mim, você deve estudar. Você deve estudar. E eu falei, não, mas eu não tenho tempo. Aí ele olhou para mim assim e falou, você precisa entender o que é prioridade na sua vida. Se você achar que a musculação, o jiu-jitsu e que o trabalho que você desenvolve hoje é a sua meta para o futuro, tudo bem. Mas você quer ser um professor analfabeto? Essas palavras para mim foram um soco no estômago. Não gostei de fato, mas ficaram martelando. De fato, havia uma necessidade. E graças a Deus que eu tive essa pessoa que abriu meus olhos. E daí eu voltei a estudar e parei até hoje, graças a Deus. Consegui me formar na UESP, olha que legal. E fiz pós-graduação também. E viemos dar continuidade. Depois recebemos por 2 vezes o título do Renascença, né? A gente recebeu. Conduzi a tocha olímpica em 2016. Só fomos 3 capoeiristas do Brasil a conduzir a tocha olímpica. Mestre Albino, em Teresina, que é também o mestre da nossa escola. Eu e um mestre no Rio de Janeiro. 3 apenas, da nossa arte, né? Então é algo que nos enche de orgulho. E ano passado, em abril, eu recebi o título de doutor honoris causa em São Paulo. E agora, no dia 19 de abril desse ano, eu recebi o título de educador social na universidade, pela Faculdade de Minas Gerais, também em São Paulo. Foi um acontecimento também em São Paulo. Então, a capoeira, ela me deu tudo, ela me colocou
Ela me colocou dentro da escola, ela me colocou dentro da universidade, ela me deu todas essas oportunidades que eu acabei de citar, ela me deu esses títulos que eu recebi. Não fui eu, foi a capoeira que me deu. Ela me deu estabilidade financeira, ela me deu tudo. Então, a dedicação que eu tenho por ela, o que eu retorno para eles, é o que ela me deu. Nenhum deles me pagou mensalidade para treinar capoeira, nenhum. Algumas pessoas perguntam por que que funciona. Você não trabalha, né, no município? Não. Eu não atuo no momento aqui, atuei já há muitos anos. No momento não. Também não é por questão política, não é. É porque eu trabalho, sou lotado em outras cidades, em São João da Fronteira e São José do Divino. Eu não tenho tempo para desenvolver um trabalho aqui, principalmente na educação, né? Porque eu sou funcionário do município de São João da Fronteira e São José do Divino. Mas fico muito contente em poder retribuir para a capoeira tudo o que ela tem me dado. Eu ainda acho que é muito pouco, porque a capoeira é muito grande. Nós somos muito pequenos. Se a gente for olhar o nosso contexto histórico, não existe história do Brasil sem a capoeira, né? Se a gente puxar, estigar, não existe. Nós tivemos em todos os momentos da história do Brasil, estivemos lá presentes, estamos, né? Até hoje lutando. Hoje nós estamos mais, como eu vou usar até uma expressão que talvez fique até aos olhos um pouco grandiosa demais, mas nós ficamos um pouco mais elitizados. Se tu for analisar, a gente está mais elitizado. A capoeira já está em cenários que ninguém imaginava que ela estaria. Hoje tu ligar a TV, tem capoeira. Hoje nós vemos muitos doutorados com a tese sobre capoeira, mestrado com tese sobre a história da capoeira, sobre a própria capoeira em si. E isso nos enriquece, isso nos dá orgulho. A gente olha, meu mestre tem 76 anos, 46 de história com a capoeira. É o mestre mais conhecido do Brasil, do Piauí, mais conhecido no Brasil, que reside no Piauí. Isso me enche de orgulho. E ele supriu um lugar do meu pai, que eu não tive. E eu precisei dessa orientação, precisei dessa pessoa para me nortear. E eu não me vejo hoje sem a capoeira. Não consigo me ver hoje sem ela. Porque ela enraizou, ela entrou na minha vida de uma maneira que não pediu licença, mas também não me deixa sair. E é tão legal que junto com o projeto que nós temos, eu desenvolvo também um trabalho com capoterapia. Vocês conhecem o trabalho de capoterapia? Em Teresina nós temos o contramestre Marcinho, do Grupo Cordão de Ouro, também que desenvolve lá, que tem muita expressão. Mas o Piauí é um dos estados brasileiros que tem esse trabalho mais forte, com a terceira idade. A capoterapia é desenvolvida com a terceira idade. Se você for, e se vocês quiserem vivenciar um pouquinho, eu posso até mostrar um pouquinho na hora da roda, antes da roda e tal, para a gente ver um pouquinho como é. A capoterapia é simplesmente a ludicidade da capoeira, a musicalidade mais tipo ligada ao nosso forró, Luiz Gonzaga, o forró pé de serra, as músicas que os idosos ouviam quando jovem, a gente traz e bota dentro do ritmo da capoeira. Aí a gente trabalha a ludicidade. Como a minha formação é educação física, eu exploro tudo isso de uma maneira espontânea e a gente tem um trabalho muito sólido com a capoterapia em parceria com a capoeira. Aqui eu não desenvolvo, mas em São João da Fronteira a gente já está lá desde 2016 com esse projeto. Nós temos 118 idosos engajados. Tá todo mundo de branco, né? Eles chegam todos de amarelinho e calça preta. A coisa mais linda, 86, 87 anos, 70, 60, é lindo. Estão à frente de tudo, desfile em 7 de setembro, festas juninas, aí diversas atividades a gente faz no decorrer do ano com eles. E tudo é a capoeira, é a ferramenta da capoeira. Eu tenho um projeto futuro para a gente desenvolver, que é um trabalho com crianças especiais, que aqui a gente não diferencia, a gente acolhe todos, mas eu tenho vontade de fazer um trabalho voltado só para esse público. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com eles na escola, né? Eu trabalho na rede municipal e a gente sabe que o índice é muito grande, tem havido esse crescimento, né?
das condições, no caso, do pessoal com terra. E a gente pega esse pessoal, a gente percebe que é muito bom a aceitação, eles recebem de uma maneira muito especial a capoeira. Então, imagina Mestre Bimba quando criou a capoeira, imagina quando ele desenvolveu aquela metodologia que ele não aceitava criança. Hoje, se ele olhar lá do céu e olhar e ver que a metodologia dele está aqui, ó, um monte de criança fazendo. O contexto histórico da capoeira que foi desenvolvida para matar, olha aí o que ela está fazendo hoje, está educando. Não é mágico. Então a capoeira ela se transforma com o tempo, com o passar do tempo. E isso é que nos torna cada vez mais gigante, né? E a capoeira está aí no mundo, tá bom? Sim. Eu estou satisfeito. Não, é só até chovendo molhado. Mas, diante de tudo isso, se eu perguntar para você, o que é para você em Piratuba um patrimônio cultural? Eu te falo que a capoeira, pela representatividade cultural que ela tem, que ela traz consigo, né? As raízes que ela tem. E eu fico muito feliz da nossa cidade ter essas raízes fincadas aqui. Porque nós temos algumas, muitas não. Nós temos algumas manifestações culturais aqui, né? Mas se você for analisar, nós estamos trazendo como, por exemplo, o artesanato, nós temos a quadrilha, né, que é o festival junino, é um movimento grande. Mas a capoeira ela não é período, ela é contínuo. Ela é contínuo. A gente tem a nossa história, ela está presente todos os dias. Todos os dias, se você chegar na terça, na quarta e na sexta-feira na ABB, você vai ver raízes culturais lá. Porque vai ver o povo jogando capoeira, vai ver o povo treinando capoeira. Essa outra pergunta, assim, aqui em Piracuruca tem algum lugar que a gente pode dizer, esse lugar é referência em capoeira, em Piracuruca? Vocês têm uma sede? Não. Um lugar? Ainda é o nosso grande desafio, é ter o nosso lugar. Ainda estamos... Mas eu não culpo ninguém, né? Eu acho que nós... Eu percebo muito a evolução das coisas, de quando eu estava lá trabalhando em uma empresa privada, que eu não tinha acesso a algumas coisas ligadas à cultura, eu não sabia, era de editais para a cultura, eu não sabia de renda, de fonte de recurso, não sabia de nada. Até hoje, assumo que eu ainda sou leigo nisso. E eu acho que a minha maior parceria hoje, acho que seria a chave, era eu ter esse apoio de uma pessoa que conseguisse captar recurso com o objetivo de fortalecer mais esse trabalho. Que nós sabemos que tem muito recurso aí, mas temos que saber como requerer esses recursos, buscar esses recursos. Então, eu acho que a grande razão da gente hoje não ter uma sede própria é exatamente isso, essa falta de conhecimento, de fonte de recursos, de onde aplicar, de onde encaixar esses projetos para arrecadar, para ter essa captação de recursos, para a gente poder implantar aí. É claro que a nossa associação ela tem o reconhecimento de utilidade pública a nível municipal e estadual, que é muito, não é pouco. Nosso CNPJ tem 46 anos. Mas, de alguma maneira, eu vou trazer para mim mesmo, eu não foquei ainda 100% nesse objetivo. Se eu tivesse focado, eu acho que eu já teria conseguido alguma coisa aí. Mas eu tenho certeza que no futuro bem próximo a gente vai conseguir. Mas pelo menos aparelhos públicos vocês podem utilizar com tranquilidade. Temos. Apesar que hoje a gente tem a ABB como parceira, né? A ABB ela é parceira da gente, a gente tem um contrato assinado onde nos dá direito a realizar nossas aulas semanalmente e eventos. Então nós temos o nosso evento anual, semestral, porque nós temos um evento a nível anual, que é um evento maior, que é a entrega de graduação, e a gente promove alguns eventos que são campeonatos, outros eventos paralelos, que não são tão grandes, né? Mas
nós temos essa parceria junto à ABB já há muitos anos, desde 2017. Ela está conosco, nos acompanhando nessa batalha, onde a gente se sente muito à vontade. É muito bom o espaço e o pessoal se sente muito à vontade. Com relação a outros espaços, a gente não explorou. Agora a gente está desenvolvendo o projeto na escola de artesanato, com o meu aluno graduado, o Fred. Desenvolve um trabalho com crianças lá, mas é um projeto da escola de artesanato. A gente, no caso, é parceiro, está lá junto. Mas não é não é algo que a gente tem lá para fazer treino. Apesar que o espaço ele é disponível. Se a gente pedir, requerer para utilizar, eu sei que a gente tem, mas a gente não tem utilizado. Até porque a minha disponibilidade é só essas mesmo, é muito puxado. Mas a gente está em busca de conseguir isso que a gente conversou agora há pouco, sobre a sede própria, a gente está correndo atrás, aos pouquinhos. Eu já tenho uns nortes já de algumas coisas, mas que não é tão simples, essas coisas não são tão simples. Mas eu sei que vai chegar o momento que a gente vai conseguir, certeza. Faço votos que aconteça. Vai acontecer. Professor, queria agradecer pelo bate-papo aqui. E aí, assim, a gente precisa da sua autorização, né? Sim. Da imagem. Claro, fica à vontade. Para poder produzir esse material, você autoriza? Autorizo sim. Quero ser o primeiro a estar lá acompanhando. Eu tenho só a última perguntinha. Dentre tudo que a gente conversou, tem alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de falar sobre? Não, eu acho que não, até porque quando a gente fala das nossas, talvez das carências ou de alguma coisa que a gente... Isso parte muitas vezes quando você quer desabafar, botar pra fora. Eu não sinto essa necessidade de rasgar o peito, porque a gente tem uma mania de achar que pessoas devem estar junto, ajudando. Eu acho que não é bem assim não, eu acho que a gente faz a nossa parte, as pessoas veem o que a gente está fazendo e nos procuram para agregar, né? Mas não adianta eu ficar aqui com um discurso de rebeldia ou de insatisfação, porque eu já vi isso muitas vezes acontecer e não vale a pena. Vale a pena falar de, poxa, não deu certo, não está dando certo. Claro que está dando certo, tá aqui, tá bom? Então não, eu não tenho nenhuma colocação a respeito desse tópico, porque eu acho que está tudo indo, tá tudo andando. E a capoeira sempre foi um voo, uma decolagem. Ela nunca desceu. Sempre teve aqui, às vezes quase não sobe nada, mas sobe aos pouquinhos. Então, não tem. Tá, com relações. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.